é teólogo, filósofo e apaixonado por entender o ser humano por completo. E por isso está se especializando em sexualidade humana pelo CBI dos Estados Unidos. Ah, e não para por aí. Ele também é pastor na Igreja Presbiteriana de Alphaville, lá em Barueri, São Paulo. E na vida pessoal, divide uma jornada com sua esposa Brenda. E é pai da Nathalie e do Pedro, uma família linda que é sua maior inspiração. Vamos juntos receber David Hiker! Maravilha, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Prazer estar aqui com vocês, uma alegria, um privilégio, muito bom conhecê-los, estar junto, queria agradecer o convite, a confiança, a oportunidade de estarmos aqui. Como foi dito, alguns me chamam de David, Davi, essa confusão, não aguento mais responder essa pergunta, né? Se você falar Danilo, eu digo oi, né? E meu nome é David, ou Davi Hiker, e como o nome sugere que é um nome alemão, eu nasci aonde, né, irmãos? Em Belém do Pará. Tem absolutamente nada a ver. Eu tenho inclusive família aqui em Santarém, mas nunca estive aqui, quer dizer, eu quero dizer que essa é a primeira vez que eu estou em Santarém. Eu nunca conheci Santarém, embora meu pai tenha nascido em Belterra, em 1950, e a família veio dos Estados Unidos, família do meu pai, meu avô, bisavô, por causa da borracha, né? Então eles moraram lá no interior, em algum lugar, eu não conheço Belterra, projeto da Ford, pessoal que é mais novo, aí deve lembrar, né? Vocês são novinhos, né? Vocês são velhos, né? Então eu tenho parentes espalhados e se você conhece um hiker, é meu parente. Eu estou falando sério. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Mas é isso, eu sou lá de Belém, eu sou casado, como vocês já viram, com a Brena, ela é psicóloga, tenho uma filha de 16 anos já e um menino de 11 anos, sou pastor lá na Igreja Presbiteriana de Alphaville, em São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Fazia tempo que você não via um presbiteriano, é ou não é? Você está assustado, assim, e agora, né? O que vai acontecer? Eu fui batista há muitos anos, minha formação toda foi batista, renovado ainda. Então, me desviei recentemente. Mas hoje eu sou presbiteriano e estamos lá na igreja, lá em Alphaville, passando por lá, por favor, nos conheça, vai ser um prazer. Minha esposa e eu, nós trabalhamos na área de sexualidade há 20 anos. Nós começamos em 2005, de maneira bem incipiente, e aí desenvolvemos toda uma história, um trabalho que tem a ver com a capacitação da igreja para lidarmos com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então esse é o objetivo, é capacitar as famílias, as lideranças da igreja para que a gente possa responder aos desafios dessa área nos nossos dias. Então, você imagina que são muitos desafios, são muitas questões. Hoje e amanhã nós vamos falar sobre eles e eu espero que você possa aprender o máximo possível. Já vou avisando que não vai esgotar, porque é bastante extenso. Então, se você... Obrigado, querido. Se você precisa conhecer mais, você precisa me seguir lá no Instagram, tá bom? Então, quem não me segue no Instagram está em pecado grave já. Então, por favor, se proteja espiritualmente e me siga no Instagram. Eu estou brincando, viu, gente? Uma vez eu falei isso numa igreja e os irmãos levaram a sério. Mas depois tem muito conteúdo lá sobre esses assuntos. E o trabalho tem sido feito a partir da internet também. Então, procura lá também. Irmãos, eu peço desculpa, minha garganta
começou a doer quinta-feira, ontem, então eu estou um pouco assim, ó. E a viagem foi longa, então eu estou falando mais lento do que eu deveria. Você já está olhando, esse cara é muito retardado, né? Muito lento. É que eu estou falando um pouco mais lento do que eu falo habitualmente, então você vai ter que ter paciência. Mas também, se você não quiser, você vai embora, né? Mas você não vai embora, você vai ficar, você vai ter paciência. Vamos começar então? Vai ter pergunta amanhã, não é isso? Então aí você pega as perguntas, vai ter um monte de pergunta, pode ficar tranquilo. E faça as perguntas que vocês quiserem, nós vamos ignorá-las todas. Não vamos responder. Deixa eu lhe dizer assim, o que eu vou começar a falar agora, eu vou continuar amanhã. Então talvez você vai fazer perguntas que eu vou responder amanhã. Tá tudo certo, ok? Mas eu não, isso aqui não é exatamente uma pregação, assim, como deveria ser, né? É uma coisa mais extensa um pouquinho, e aí vai ter uma continuação. Então você tem de vir amanhã, tá? Uma coisa vai ligando na outra. E eu vou tentar enfocar o assunto que eu acho que a gente tem mais carência, mais necessidade. Por quê? Porque o nosso tempo é limitado e o tema é muito grande. Então eu vou fazer um recorte do que eu considero que é que é menos falado. Por isso você vai ver uma certa ênfase no meu assunto, mas essa ênfase não é porque não existem outros assuntos importantes que nós poderíamos falar. É que esses assuntos que eu vou falar, eles são menos tratados. Então a gente vai aproveitar para falar no que a gente tem de menos informação. Deu para entender? Bacana? Então vamos lá então, vamos começar. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia, por favor, em Gênesis 1, versículo 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor fale conosco nessa noite de maneira transformadora. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, antes de eu falar do texto, deixa eu lhe fazer a seguinte introdução. Para a gente entender o que Deus pensa sobre a nossa sexualidade, só tem um jeito. A gente precisa da Escritura, correto? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Que tipo de livro a Bíblia é? A Bíblia não é um dicionário. Então você não vai na Bíblia e pega uma palavra e aí Deus fala tudo o que Ele acha daquele assunto. Não é assim, né? A Bíblia, embora ela contenha mandamentos, faça isso, não faça isso, ela não é só mandamento, ok? O que a Bíblia é? A Bíblia conta uma história. Então vamos começar com essa ideia. A Bíblia conta uma história, uma grande história. Todas as histórias das pessoas da Bíblia, Abraão, Moisés, Paulo, tudo está incluído numa grande narrativa. Eu não vou me ater a esse tema, porque esse tema é muito longo. Mas a gente vai precisar entender essa história para entender a sexualidade. É a história que a Bíblia conta que dá sentido para os mandamentos. Então o mandamento ele não está vazio, ele não está solto. Por exemplo, você já sabe, você chegou aqui, você já sabe que, por exemplo, o sexo se faz quando você se casa. Você já não sabia disso? Você sabe disso. Isso é tipo assim, a regra. Eu faço sexo quando eu caso. Eu não devo fazer sexo fora do casamento ou antes do casamento. A gente já sabe disso. A pergunta é, mas por quê?
O porquê tem a ver com essa história, que não é complicada. A gente, por exemplo, quando fala de homossexualidade, que é o assunto que a gente vai enfocar um pouco mais, a gente já tem a noção de que a prática da homossexualidade, por exemplo, é considerada pecado. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? A questão é, mas por quê? Mas isso aparece como? Tem a ver com a história que a Bíblia conta. Então, a história dá contexto, dá sentido para as regras. Vamos lá. A história, a gente vai usar 4 palavras para resumir a história. E essas palavras são muito importantes. Você não pode esquecer. A primeira palavra é criação, que a gente acabou de ler. Então, a gente tem de entender, hoje e amanhã, o que a criação tem a ver com a nossa sexualidade. Se você não entender, isso fica difícil. O que a criação tem a ver com a nossa sexualidade? Vocês estão comigo aqui? A segunda palavra é a palavra queda. Então, lá em Gênesis 3, Adão e Eva pecaram, correto? O que isso tem a ver com a nossa sexualidade? Se você não entender a relação da queda com a sexualidade, você não entende o Evangelho. Você não entende por que você vive o que você vive. A terceira palavra, então vamos lá, Deus criou tudo perfeito, maravilhoso, e aí o homem caiu, muito bem, ele pecou, e ele morreu. E aí, para resolver a morte, o problema da queda, é nos enviado o Salvador. Quem é o Salvador? Jesus Cristo. Então, a terceira palavra é redenção. Como é que a gente resolve o problema da queda? Ora, é através de Cristo. Ou seja, como é que a gente vai, uma vez que a gente é salvo, porque Cristo nos salvou pela sua graça, como é que a gente vai santificar a nossa sexualidade? Entende? Então, isso está na redenção. Como é que funciona isso? O que eu tenho de fazer? A quarta e última palavra é a palavra consumação. Então, a primeira palavra é criação, queda, redenção, consumação. Um dia Jesus voltará. Consumação é isso, né? Um dia Jesus voltará e tudo será restaurado. Veja que nós não precisamos ser da mesma denominação para acreditar nisso. Que Deus é o Criador, que houve o pecado, que Cristo é o Redentor e que um dia Ele voltará. Correto? Tranquilo? Nós estamos no meio da história. Deu para perceber? Porque embora nós já sejamos redimidos, nós ainda não estamos terminados. Então a gente está aqui no meio, né? Entre a redenção e a consumação. Por isso que a nossa vida, embora já seja de filho de Deus, você já é abençoado, você já tem o Espírito Santo, você tem tudo, mas ao mesmo tempo você ainda convive com o pecado. Você ainda é atribulado, você ainda é tentado, você ainda precisa ir para a igreja, ler a Bíblia, de aconselhamento, de ajuda, porque ninguém foi terminado, né? Estamos no meio da história. Essa é a história, essa aqui é a espinha dorsal para entender sexualidade. Então, nós não estamos partindo da teoria psicológica X, nós não estamos partindo da terapia Z, nós estamos partindo de onde? Do Evangelho, da narrativa da redenção do Evangelho. Ok? É por aí que vamos. Então, a gente vai responder a primeira pergunta. O que a criação tem a ver com a nossa sexualidade? Que é o texto que nós lemos, né? Talvez você associou sexo e sexualidade ao pecado. Isso é muito comum. Talvez nós associamos o prazer ao pecado. E a gente pensa assim, essa coisa de sexo e sexualidade não tem muito a ver com Deus. Isso é um erro, é um grave erro. Porque nós acabamos de ler, versículo 27 fala que Deus criou homem e mulher, aí o 28, dá uma olhada no 28 de novo aí. Ele diz o seguinte: Deus os abençoou e deu a sua primeira ordem. Qual é a primeira ordem de Deus? Algumas versões falam: sejam fecundos, sejam frutificai. Ninguém fala isso, né? Vamos ser fecundos.
Então, o que Deus está falando? Ele está falando sobre ter filhos. Como é que tem filho? É a partir da sexualidade, da relação sexual. Então, aqui não há pecado no mundo. Isso aqui é antes do pecado. A primeira vez que aparece a palavra bênção na Bíblia é este versículo. Então, ele está dizendo, Deus os abençoou e disse, façam sexo. É literalmente isto. Então, sexo e sexualidade estão associadas à criação de Deus. Deus é o criador da sexualidade. Estão associadas à imagem e semelhança de Deus, estão associadas à bênção de Deus, estão associadas à vontade de Deus, às ordens de Deus. E olha que mais, estão associadas à própria vida, porque a produção, a reprodução da vida passa pela sexualidade. Ficou claro isso? Então a nossa sexualidade tem uma origem em Deus e não no pecado. Ela é positiva. O que é a sexualidade? Ela é uma criação de Deus. Ela é uma bênção de Deus. Muito bem. Estava tudo perfeito. E aí houve a queda. E aí tudo ficou mais difícil, evidentemente. Mas antes de chegar na queda, vamos pensar um pouquinho mais na criação. A nossa sexualidade, a sexualidade é diferente de relação sexual. Presta atenção. Sexualidade é diferente de relação sexual. Você não começa a ter sexualidade quando você faz sexo pela primeira vez. Quando você começa a ter sexualidade? Quando? Alguns pais acham que o filho começa a ter sexualidade quando ele entra na puberdade. Aí o pai fica esperando ele fazer 12 anos para ter uma conversa, né? Porque agora começou a sexualidade. Não. A sexualidade, ela existe inevitavelmente. Você não optou. Você chegou assim, não, eu quero ter sexualidade. Não, eu não quero. Ela é inevitável e ela existe na sua vida desde que você nasceu. Desde que você nasceu. Ela é intrínseca a você, ao ser humano. A criança tem sexualidade, ela não faz sexo, que é crime. Você opta se vai fazer sexo ou não, você não opta se tem sexualidade. Porque você convive com a sua sexualidade toda hora. Ora, o corpo é sexuado desde que nasce. A criança já nasce com órgãos sexuais, correto? Ela, claro, tem uma fase específica do desenvolvimento, mas aquilo já está acontecendo. Então, sexualidade é mais amplo do que a própria relação sexual. Todo mundo tem sexualidade. Você já viu uma expressão, fulano tem vida sexual ativa? O que quer dizer isso? Essa expressão é muito ruim, porque ela dá a entender que se eu faço sexo, eu tenho ativada a minha sexualidade. E se eu não faço? Então eu estou desativado. Não existe ninguém desativado. Está todo mundo diante da sua sexualidade. Então a sexualidade é uma potência, é uma característica humana criada por Deus que nos acompanha toda hora. Sexo vai acontecer ou não, em determinado momento. Então, sexualidade é maior do que sexo. Ficou claro isso? Deus é o criador da nossa sexualidade. Então, vamos lá. Sexualidade é uma criatura de Deus administrada por seres humanos. Se você puder grifar esta palavra na sua cabeça, eu preciso que você faça isso. Administrada. A sexualidade você não a supera, você a administra. Preste atenção. Quando nasci, eu nasci na igreja. Meus pais são pastores, meu avô era pastor. É um monte de pastor. O pessoal acha que eu tenho uns testemunhos fortes, porque eu falo desses assuntos, né? Mas meu testemunho é muito fraco, irmão.
nunca cheirei orégano, nunca desviei, nunca fui baterista, são coisas graves, né? É um pouco decepcionante o meu testemunho. O pessoal acha que eu fui muita coisa, né? Esse cara aí, E eu sou hétero, né? É decepcionante. E casei virgem com a primeira namorada. Você tem ideia de quão chato é o meu testemunho. Mas depois eu falo melhor sobre isso. Só que eu estava lá na igreja, né? Do louvor. É sempre do louvor, né? Sempre os problemas estão no louvor. Estou brincando, cadê o pessoal do louvor? É brincadeira. Porque o baixista é crente, né? E inclusive, eu era baixista. E aí eu tinha o meu problema é ver pornografia, né? Eu não conseguia parar de ver pornografia. Aí eu tentava parar, tal. E eu pensava assim, o que eu vou fazer para esse negócio parar, sair da minha vida, né? Aí as pessoas me diziam coisas como, olha, você tem de ler a Bíblia muito, você tem de orar muito, você tem de jejuar, vai para a igreja, começa a cantar Cassiane. São 500 graus. E, cara, eu cantava, eu orava, eu jejuava. Aí eu ficava bem, estava bem, passava segunda, terça, lá na quinta-feira vinha aquela vontade de novo de ver pornografia. Antes que eu visse, eu não tinha nem pecado, eu já me sentia muito mal. Só de ter de lidar com aquela vontade, você entendeu? Porque eu não queria ter de lidar com isto, eu queria que aquilo sumisse. Eu não queria administrar o negócio, eu queria superar. Irmãos, a sexualidade tem um problema. Você vai mudar de tentação. É lógico que hoje, há 20 anos depois, eu continuo vulnerável como qualquer pessoa, mas hoje são diferentes as minhas tentações. Mas elas sempre existirão. Ou seja, a sexualidade, ela vai ter de ser administrada até o último dia da sua vida. Ela nunca vai chegar um momento que você vai falar assim, ó, foi. Porque é o que a gente pede para Deus às vezes. Porque a gente não está conseguindo administrar, e aí pede, Deus tira de mim, arranca, a gente demoniza, né? Deve ser uma pombagira, um demônio. Não, é você girando mesmo. Então, a gente tira, arranca, sai. Eu orava assim, me capa, me castra, né? Porque a gente não quer administrar, a gente quer uma solução para que aquilo desapareça. As tentações vão mudar. Claro que ler a Bíblia e orar e ir para a igreja é muito bom, vai te fortalecer, mas ela não vai se tornar espiritual, não vai fazer a sua sexualidade sumir. Você vai ter de administrar. E administrar, cara, tem adolescente aqui, né? Infelizmente, né? Tô brincando. Nós amamos os adolescentes. Aos olhos do Pai, vocês são maravilhosos. Aos olhos do Pai. Adolescente, você administra alguma coisa na sua vida? Vou te dar um exemplo bem idiota, tá? Aqui em Santarém tem botijão de gás. Eu falei que era idiota. Tem botijão de gás na tua casa? Irmãos, eu vou fazer a pergunta de novo, que é uma pergunta idiota. Tem botijão de gás na sua casa? Quem é que compra o botijão? A sua mãe? Quanto custa um botijão? R$100? Depende do traficante, né? Tem várias milícias, né? Glória a Deus. Então, a sua mãe compra um botijão, coloca na cozinha. Você sabia que se ele explodir, ele mata todo mundo? Glória a Deus. A sua mãe quer te matar? Às vezes ela quer te matar. Mas tem métodos melhores. Agora, se você solta o gás do botijão na boca do fogão, você toca fogo nele. E ele te abençoa, correto? Então, aquilo que pode te matar também te abençoa. Depende como você administra. Você entendeu?
Então, deixa eu te falar uma coisa. Nós não precisamos de uma maldição para nos dar mal. Bastam as bênçãos mal administradas. Então a sexualidade não é uma maldição, a sexualidade não é um demônio, a sexualidade não é um problema, ela é uma bênção. Só que por causa da nossa incompetência, que é fruto da queda, nós não conseguimos lidar com aquilo que Deus nos deu. E a gente está fazendo um monte de besteira. Com aquele poder porque a sexualidade é muito poderosa. Deu para entender, gente? É a administração. E aí a gente vai entender o seguinte, só tem duas formas de administrar a sexualidade. Veja como é simples. Ah, pastor, mas eu tenho atração bissexual, eu tenho atração homossexual, eu tenho atração hétero, não, eu sou casado, eu sou solteiro. Escuta, qualquer que seja a sua realidade, seja ela casado, solteiro, velho, jovem, heterossexual ou não, só tem duas sexualidades na Bíblia. A primeira sexualidade, preste atenção, é aquela na qual nós administramos o nosso, três coisinhas, os nossos desejos, porque nós vamos ter desejos, os nossos afetos, que tem a ver com as nossas emoções, e administramos uma coisa chamada prazer. Nós administramos essas coisas visando a glória do Criador. O que foi que eu falei? Visando a glória do Criador. E ponto 2, fazendo do Criador fonte de felicidade. A sexualidade número 2 é aquela na qual eu administro o mesmo desejo, o mesmo afeto, o mesmo prazer, o mesmo corpo, só que eu viso a glória da criatura, e eu faço de uma criatura fonte de felicidade. É assim que o Evangelho desenha o nosso problema. Então, preste atenção, o que está acontecendo na sua sexualidade, o seu comportamento, por exemplo, eu falei que eu estava vendo pornografia, isso é o comportamento. Ah, pastor, eu faço sexo com a minha namorada, é o comportamento. Ah, eu tenho atração XYZ, eu fiz tal coisa, isso é comportamento. Eu estou dizendo que esses comportamentos, embora eles sejam importantes, eles não são o mais importante, porque eles são consequências da maneira como você administra, para quem você administra, para quem você vive. Se está desobedecendo, tem alguma coisa errada no seu coração. No seu coração. Então preste atenção, nunca a sexualidade é o maior problema. Eu não estou dizendo que ela não é um problema, eu estou dizendo que tem sempre um problema maior. Nós vamos falar sobre ele agora. Qual é o nosso maior problema? E aí a gente já entra na questão da queda, tá? Qual é o nosso maior problema? Eu vou te contar uma história. Muitos pais chegam comigo e falam assim, pastor, eu não sei o que fazer, porque nós somos cristãos, líderes na igreja, nós criamos os nossos filhos na igreja, desde criança, somos pais presentes, afetuosos, demos limites, ensinamos, a nossa menina fez 16 anos, e a gente está completamente perdido, porque ela disse que está namorando uma pessoa do mesmo sexo. Essa é a demanda que os pais me trazem. Vocês estão me acompanhando? Na cabeça dos pais, qual é a maior questão da menina de 16 anos? O que você acha? É o fato da relação ser homoafetiva, correto? Porque se fosse um menino, provavelmente nem estariam falando comigo. Vocês concordam comigo? Então, na cabeça do pai e da mãe, o que ela não sabe lidar? É homossexual. Eu não sei nem o que é isso, mas não foi criado na igreja, você entende? E eu estou dizendo que, embora isto seja importante, isso não é o mais importante. Mas qual seria, o que seria mais importante, o que seria mais difícil do que isso?
Então vamos pensar um pouco na história desta moça. Então ela cresceu, ela nasceu na igreja, ela tem pai e mãe crente, ela tinha 3, 4, 5 na igreja, pai presente, mãe presente, 7, 8, 10, lá pelos 13 anos, ela de repente percebeu que ela tinha atração por meninas. Vocês estão comigo, gente? Eu estou toda hora perguntando. É que o som vai e eu perco um pouco vocês. Aí lá pelos 13 anos ela percebeu que ela tinha atração por meninas. E ela não conseguia fazer esse negócio parar. Meu Deus, o que está acontecendo? E o que você acha que ela sentiu? Você acha que quando ela viu isso, ela sentiu uma alegria, felicidade, falou assim, que legal? O que você acha? Ou ela sentiu uma angústia? Qual dos dois, irmãos? Angústia. Então ela começa a angustiar. Aquilo é dor, né? Sofrimento. E a pobre da menina tem 13 anos. Ela ouve assim, né? Pecado, vai para o inferno. Ela ouve, né? Demônio. E ela fica mais angustiada ainda. E eu preciso parar esse negócio. A segunda coisa, você acha que ela procura logo o pastor, o líder? Aos 13 anos, ela sai atrás do líder e fala assim, deixa eu falar, eu tenho atração por mulheres, me ajuda aí. O que você acha? Não, ela esconde, né? Esconde, está sozinha, sofrendo sozinha, lidando com esse negócio. E tentando fazer esse negócio parar. Aí 14, 15, 16, chega um dia, e eu vou contar essa parte como uma metáfora, isso não acontece literalmente, né? Então um dia ela acorda, lá com 16 já, olha no espelho e fala assim, olha, quer saber? Só tem um jeito de eu ser uma pessoa feliz, porque eu sou infeliz. O único jeito de ser uma pessoa feliz é seguindo o meu coração, é assumindo o que eu sinto e ficando com a pessoa que eu quero, ok? Porque se eu viver o que eu sinto, se eu der vazão aos meus desejos, se eu seguir o meu próprio coração, eu serei uma pessoa feliz. Eu serei uma pessoa autêntica. E pessoas autênticas são felizes. Você entendeu o raciocínio? Esse raciocínio, ele não é novo. Que é a ideia de eu vou seguir os meus desejos, dar ao meu coração o que ele quer, e isso vai me realizar. Lembra que eu falei que a fonte da realização da felicidade ou é o Criador ou é a criatura? Eu acabei de falar isso. Então o que ela está dizendo? Que a criatura, quem é a criatura? Sou eu mesmo, ela mesma, né? Ela vai se realizar. Preste atenção, não interessa qual é a sua sexualidade, você que está aqui presente agora. Todos nós aqui, não interessa qual desejo você tem, se é casado, solteiro, não interessa. Se cada um de nós agora, que horas são? São 20 horas e 33 minutos. Se agora nós decidíssemos seguir o nosso coração e fazer o que dá vontade e ser feliz. Fazer o que dá na telha, seguir os nossos afetos e desejos. O que aconteceria com cada um de nós? O que vocês acham? O que aconteceria com cada um de nós? Vocês entenderam a minha questão? Todos nós pecaríamos. Eu, você, todos. Seriam os mesmos pecados? Não, porque a gente tem características diferentes. Então eu ia pecar de um jeito, você ia pecar de outro, muito bem. Todos esses pecados, embora diferentes, eles saem do mesmo lugar, que é o nosso maior problema. Então a gente vai dar um nome para esse lugar. Nós vamos chamar esse lugar de independência de Deus.
é a independência de Deus. É a ideia lá do Éden, de que eu vou me autorrealizar. É a confiança de que, se seguir o meu coração, eu serei feliz. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles estavam dando um grito de independência de Deus. Tanto é que o nome da árvore é conhecimento do bem e do mal. Não era a árvore do mal, não. É que a partir daquele momento, quem ia definir o bem e o mal? A referência agora não é mais Deus, é o diabo? Não, não precisa. Quem é? É o próprio homem, sou eu mesmo. E eu me basto, eu me lidero, eu me sigo. Então, a maior questão da moça é a independência do coração dela, porque ela confia que seguir o seu coração será feliz. Então, se ela estiver aqui na nossa frente agora, ela tem 16 anos, foi criada na igreja, ela está namorando uma moça. A pergunta mais importante para ela não é qual é a sua atração sexual, embora essa pergunta seja importante, mas a mais importante, eu vou separar em 3. A pergunta mais importante, que define a vida dela, que realmente define a vida dela, a primeira pergunta seria: para quem você vive? Para quem você vive? A segunda pergunta é: em quem você confia para ser feliz? Se ela responder: eu vivo de mim para mim mesma, e eu confio que, se isso ocorrer, eu serei feliz, aí vem a terceira pergunta: quem você ama mais? Ora, aparentemente eu amo mais a mim do que amo a Cristo, porque a minha palavra é mais importante do que Cristo. Então, se ela responde desse jeito, e revela o seu coração caído, independente, agora imagina que ela responde desse jeito, continua respondendo amanhã e depois, só que amanhã, atenção, amanhã ela briga com a namorada, vira hétero. A risada é assim mesmo. Ela vira hétero, encontra um rapaz, casa e tem 9 filhos gêmeos. Chama Bolsa Família. Me responda a pergunta, mas ela continua respondendo do mesmo jeito: para quem você vive? Eu vivo para mim. Mas você confia em quem para ser feliz? Em mim. Ela mudou. Ela mudou de sexualidade. E adianta? Para o evangelho não adianta. Ela está no mesmo lugar. Mas, pastor, é muito difícil uma pessoa que tem um relacionamento homossexual mudar para um relacionamento heterossexual, que é o que a Bíblia consagra. É verdade, né? Isso aí para mim é tranquilo, é verdade. Deus criou um homem para se relacionar com uma mulher, e o que não é isso, para a Bíblia é pecado. Eu não estou discutindo isso. Eu estou dizendo que o difícil não é isso. O difícil é o coração. Porque se ela continua na vida, ainda que ela não conhece a Cristo, ela pode virar hétero, pode casar, está longe de Deus do mesmo jeito. Só que a família talvez fale assim: poxa, mas agora está pecando certo. Estava pecando errado, agora está pecando certo. Porque a gente acha que o nosso maior problema é o nosso comportamento. Entendeu? Irmãos, a sexualidade, ela é consequência do seu coração. Consequência do seu coração. Romanos capítulo 1 é um texto famoso, eu não vou ler tudo por causa do tempo. Paulo, ele é famoso porque Paulo cita a homossexualidade. Você já leu Romanos 1? Alguém aqui já leu? Romanos 1 é um texto que fala mais ou menos assim: até as mulheres, lembra disso? Até as mulheres
abandonaram os homens, eu estou parafraseando, tá? E aí se inflamaram com outras mulheres, tiveram relação com outras mulheres, aí depois fala homem com homem, e cita um monte de outros pecados, mas um monte. Romanos 1. Aí a gente pensa nesse texto, a gente fala assim, poxa, então Paulo está falando contra esses pecados. Muito bem, é verdade. Mas o texto, a partir do versículo 19, ele fala mais ou menos assim, preste atenção. Paulo fala, porque o ser humano trocou a verdade pela mentira e se tornou nulo nos seus próprios raciocínios, porque trocaram o Criador pela criatura, passaram a adorar o Criador, a criatura no lugar do Criador. Ele está dizendo que o ser humano, quando substitui, quando diz eu serei independente, eu vou viver de mim para mim mesmo, eu vou confiar na criatura para me realizar, quando isto ocorre, e este é o maior problema que ele está denunciando, é para quem você vive, é quem você ama, é em quem você confia para ser feliz. Aí ele fala, por causa disto, ou seja, o que vem agora é consequência. Deus os entregou a pombagira? Não, Deus entregou a quê? Aos seus próprios corações. Está entendendo? Deus só fez assim, ó, então você quer viver independente? Então siga o seu coração. Quando você faz isso, Paulo está tentando dizer, ó, você decidiu substituir Cristo por você, porque você acha que você é melhor, porque você acha que se você der o seu coração que Ele quer, você será feliz. O texto está dizendo, quando isto ocorre, e você segue o seu coração, você peca. Por causa disso, você entrega a você mesmo, o que acontece? Aí peca de um monte de jeito diferente. Então, a nossa imoralidade no comportamento é fruto da condição do nosso coração. É fruto da condição do nosso coração. A redenção só vai acontecer quando o nosso coração for afetado. Quando o nosso coração for afetado. Então, eu estou afirmando que se você está vivendo algum conflito na sexualidade, se o seu filho está vivendo, se a sua filha está vivendo, entenda, eu sei que parece que esse comportamento é o maior problema da pessoa. Embora isso seja um problema, o maior problema é a relação desta pessoa com Cristo. Porque não adianta mudar de sexualidade se não mudar a relação com Cristo. E é possível mudar de sexualidade e não mudar a relação com Cristo. É possível. É possível você pegar uma pessoa que está morta e ela parecer mais bem vestida. Ela parecer mais bem maquiada, mas ela continua morta. Continua morta. A queda nos legou a morte espiritual. Então, todos estão mortos. Todos estão mortos. Não tem um mais morto do que o outro, mas eu lembro que quando eu comecei o ministério, eu vou te contar brevemente, uma hora vai acabar. Você traz mais água lá, Murilo, por favor? Minha garganta está um desespero. Ah, tem aqui. O diabo está me cegando. Ó, cálice. Água de coco. Brincadeira. Quando eu comecei o ministério, eu já falei, né? Eu sou neto de pastor, filho de pastor. Aí por que eu trabalho com essa desgraceira toda, né? Tem nada a ver. É um pouco decepcionante a história, né? Eu estava ali na igreja, eu tinha 20 anos, lá em Belém, e eu queria evangelizar. Você já teve vontade de evangelizar? Evangelizar! E eu tive uma ideia muito original.
que ninguém nunca tinha pensado. Sopa para mendigos. É impressionante, né? A gente só tem essa ideia. Os mendigos não conseguem dormir. É muita sopa chegando. Os adventistas, os mormons, os espíritas. Os mendigos, cara, eu só quero deitar. Come essa sopa. É impressionante. É o Elon Musk da evangelização. É uma inovação maravilhosa. Eu tive essa ideia brilhante, né? Aí fui lá, foi bacana, porque a gente voltava lá e conversava com os caras, né? Era toda sexta-feira. Tem que ser sexta-feira, né? Porque quinta-feira, oficialmente, são os espíritas, né? E aí, a gente voltava toda sexta-feira para tentar ajudar os caras e tal. E tinha um grupo de travestis, assim. O que a gente viu quando olhou os travestis? Nada. Porque a gente era retardado. Absolutamente nada. Eu estou falando sério. O negócio começou porque um travesti atravessou a rua, olhou para a gente e falou assim, eu também quero a sopa. Acho que Deus olhou do céu, né? E falou assim, eu vou mandar um travesti começar o ministério lá, porque senão esse povo não, é muito lerdo, né? Eles não começam. Quando a gente olhou o travesti, falou assim, é um travesti. O que eu tenho a ver com isso? Nada. Eu estou falando sério, eu não estou contando piada não, eu estou falando sério. Porque aquele universo ali não tem nada a ver com o meu. Pareciam dois planetas diferentes. Aí a gente foi se aproximando, era um grupo, não estava sozinho, evidentemente. Se aproximando. E tudo aquilo era muito estranho para mim. Porque na nossa cabeça, irmãos, na nossa cabeça, Deus tem muita dificuldade de amar uma travesti. E Deus tem muita dificuldade de salvar uma travesti, porque é muito difícil. E Deus tem muita facilidade de me amar, porque eu sou um filho de pastor. E Deus tem muita facilidade de me salvar, porque eu sou uma pessoa higiênica. Eu sou uma pessoa eu tomo banho. Eu sou uma pessoa, sabe? Este é o nosso problema. Este é o nosso problema. Porque a gente, por estar dentro de certo padrão, nós nos convencemos de que a nossa salvação tem a ver um pouco com um merecimento nosso. E que foi fácil. Irmão, você pode ser virgem, moral, casar virgem com a sua esposa, ter um filho, nunca desviar. Escuta o que eu estou te falando. Você nasceu merecendo os quintos dos infernos. Mas pastor, mas nada, não importa. A sua justiça, as coisas boas que você fez para Deus é apenas um trapo imundo. Então a redenção começa com a salvação. Eu já falei da criação, já falei da queda. Eu estou falando de redenção. A redenção começa com a salvação, que é a relação com Cristo. É a relação com Cristo. Não adianta você olhar para uma pessoa que está em determinado tipo de comportamento e pensar assim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse comportamento. Porque se a pessoa não tem Cristo, você está tentando discipular antes de evangelizar. Isso não funciona. Se a pessoa não tem Cristo, ela pode ser hétero, moral, pagar o imposto, casada. Se ela não tem Cristo, ela é um morto. Efésios 2:1 diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o nosso problema é que a gente sexualiza o evangelismo. A gente olha para os nossos filhos, ou para uma travesti, ou para uma pessoa trans, ou uma pessoa que seja, que não está no padrão que é o padrão da maioria, porque a maioria é heterossexual, isso é um fato. A gente olha e fala assim, alguém tem que fazer alguma coisa para aquilo ali parar.
Mas não adianta, porque não é isso que vai resolver a pessoa. A redenção começa com a relação com Cristo. E Deus, Ele salva as pessoas a partir da sua graça, da sua misericórdia. Nós não controlamos a salvação. Irmãos, Deus salva pessoas, e coloca aqui na igreja, que se dependesse de nós, não seriam salvos, porque a gente não gosta delas. Não, pastor, eu gosto de todas as pessoas. É um psicopata. Uma vez um senhor, ele falou assim para mim: pastor, eu não gosto de gente efeminada. Eu era instrutor na Marinha, e toda vez que aparecia um rapaz efeminado, que eu sabia que era gay, eu o torturava, que eu era responsável do treinamento. Passaram-se alguns anos, e ele estava conversando comigo, porque o filho dele havia dito que era gay. Ele olhou para mim e falou assim: eu só sinto uma coisa, eu só sinto raiva. Eu só sinto raiva. É melhor que ele diga que ele só sente raiva, do que ele finja que não. Não, para mim está tudo certo. Tem coisa que você não gosta. O problema do Evangelho, o problema de ser igreja, é que a igreja não é um clube de uma galera que são galera legal, a galera que você gosta. Eu falei para ele: é bom que você fale que é raiva, porque aí a gente já parte da verdade, do que você finja que isso não te incomoda. Agora, me responda uma coisa vocês: raiva será suficiente para lidar com o filho? Será suficiente? Não. Porque quando a gente pensa numa história dessa, a gente pensa assim: este menino precisa encontrar o Evangelho, correto? Mas o pai precisa encontrar o quê? O Evangelho. O Evangelho. E às vezes, irmãos, nós somos prepotentes. Às vezes nós estamos falando coisas certas, mas não estamos refletindo o Evangelho. Mas como assim, pastor? Você pode ter razão, você pode ter uma teologia correta, você pode condenar o que é para condenar, mas você pode não ser uma testemunha do Evangelho, mesmo falando certo. Porque depende muito de como você fala, de que lugar você fala. Então, quando a gente olha para os nossos filhos, e quando o problema é dentro de casa, é muito pior. Por quê? Porque as famílias cristãs, elas esperam que nunca vão passar por isso. Elas esperam que os filhos vão ser heterossexuais. As famílias cristãs não esperam que os filhos serão transgêneros, que os filhos vão ter atração pelo mesmo sexo. Elas não esperam isso. E de repente isso acontece. Você sabe o que ocorre na família? Ocorre um luto. Luto. Mas quem morreu? O filho está vivo fisicamente, morreu o filho ideal. Morreu a idealização que eu tinha do filho. Todo pai e toda mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. E eu preciso sepultar o filho ideal para poder amar o filho real. Eu preciso sepultar o filho ideal para poder amar o filho real. Só que o sepultamento, o velório, é luto. No luto a gente sente culpa. Se eu tivesse feito outra coisa, ele não estava passando por isso. A gente sente vergonha, que vão achar da nossa família, porque nós somos crentes, eu sou pastor. Nós sentimos tristeza. Algumas famílias se tornam agressivas.
Algumas famílias, elas evitam o assunto. Elas negam a realidade. É o luto. Porque você não consegue chegar na vida desse menino e fazer assim, ó, para com isso. Sai, tira, não é assim. Não é esse o nosso papel. Porque a salvação não é controlada pela gente. Você salva alguém? Mas aqui, ó, vou fazer a pergunta de novo. Você salva alguém? Agora vem a pegadinha. E aí vocês me perdoem, irmãos. Porque eu estou vendo, tem muitos pais aqui. O nosso problema, queridos, é que quando a gente é pai e mãe legal, que fez as coisas certas, e os nossos filhos estão indo bem, é heterossexual, é crente, dá testemunho bom, a gente no fundo acha que foi por causa da gente que eles foram salvos. Aí a gente olha para a família que está tendo a crise, que o menino é gay, e fala assim, ó, tá vendo, não sabe criar. Porque eu sei criar. Meu filho aí, ó, é um desgraçado, mas é hétero. Não, meu filho é crente. Agora aquele pessoal ali, aí a gente lasca na família. Às vezes, irmãos, a gente, ao invés de ajudar, a gente só oferece uma coisa para a família que já está em crise. Uma coisinha que tem 3 sílabas. Santarém? Não, Santarém tem 3 sílabas. É fofoca. A gente começa a falar mal dela. Porque no fundo a gente se acha melhor. Mas pastor, não é verdade que é para eu ser um bom pai, uma boa mãe, isso vai ter impacto nos meus filhos? Eu disse, você pode estar certo, e mesmo assim, você não está refletindo o Evangelho. Você está certo. É claro que você foi importante, é para fazer isso mesmo. Mas o seu filho não foi salvo porque você é bom. Você está roubando o mérito de Cristo? Ou então seu filho é salvo por Cristo e pela sua criação? Seu filho bem criado, leite de pera, seu filho crente, ele merecia o inferno. Se não fosse Cristo, ele estaria nos quintos dos infernos. Então a gente olha de cima para baixo muitas vezes e não entende que salvação, a redenção não está no nosso controle. Então, pastor, se eu não consigo salvar ninguém, o que eu faço? Qual é o meu papel? Irmãos, o nosso papel é ser testemunha da verdade, do Evangelho. É ser testemunha do Evangelho. É que eu preciso olhar e pensar, toda vez que esta pessoa interagir comigo, ela vai ter um vislumbre do Evangelho ou ela vai ter um vislumbre dos meus preconceitos? Da minha raiva. Você quer um exemplo na Bíblia? Jesus, ele tinha o ministério de levar o reino de Deus às pessoas, e os discípulos tinham o ministério de atrapalhar Jesus. Tem um episódio, aqui você tem, ou tinha, EBF? Ainda tem? Vocês sabem que é EBF, então. Aliás, deve estar acontecendo por agora, né? Ninguém aguenta mais EBF. Estou brincando. EBF, Escola Bíblica de Férias, vem criança do bueiro, né? Sujo de criança. The Walking Dead. É impressionante. Aí vem um monte de... Porque né, acabou, não tem aula, né? Os pais não aguentam mais, né? Porque vocês estão em casa, adolescentes. Envelheçam e vão embora. Estou brincando, nós te amamos. Aos olhos do Pai, como é aquela música? Aos olhos do Pai você é uma água viva, né? Ah, não é água viva? Obra-prima. Aos olhos do Pai, que é aos meus olhos, vocês são adolescentes. Aí os pais trazem, e eu lembro que tinha um flanelógrafo,
Cara, você sabe, a geração Z, você sabe o que é um flanelógrafo? Você está em pecado. Tá? Um flanelógrafo era um negócio que grudava figurinha, era uma flanela, é só isso. É só uma flanela. Aí ficava pregando para contar historinha, né? E aí, tinha um versículo na EBF que se usava, que se usa, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino, não os embaraceis, né? Esse versículo parece muito fofo, né? Parece assim meio a Xuxa falando, né? Os pequeninos. A Xuxa do multiverso crente, né? E aí, esse versículo, ele é um dos maiores tapas na cara do Novo Testamento. Você não tem noção. Esse versículo é fortíssimo. Porque preste atenção, Jesus, ele está dizendo para quem? Para os discípulos, o quê? Parem de impedir que as pessoas, que crianças, entrem no reino dos céus. Mas por que raios que os discípulos, não eram os demônios, irmão? Não eram os judeus, fariseus, não eram os romanos. Quem estava impedindo? Os discípulos. Porque eles olhavam para as crianças e não viam nelas alguém que deveria entrar no reino dos céus. Então Pedrão está aqui, ele está fazendo o secretariado do divino, ele é o assessor de Cristo, está protegendo Jesus. Aí vem o menino, né? Ei, Jesus, the chosen. Aquele negócio preto aqui, né? Tomou banho 3 dias. Jesus. Ana Paula Valadão. Pedro olhava para aquilo e falou assim: sai. Será que você expulsa um Exumirim? Pedro só mandava: cadê a tua mãe? Aí Jesus falou assim: vocês estão malucos? Irmãos, para pensar um pouquinho. Quem é que a gente está impedindo? Quem é que a gente está atrapalhando? Quem é que a gente não gosta? Ah, eu não gosto. Eu vou repetir: igreja não é um lugar de famílias perfeitas. Igreja não é um lugar de gente que você gosta. Igreja, Deus salva gente que você não gosta. Graças a Deus. Se o pastor tivesse o poder de escolher os salvos, você imagina, pastor, ele chega aqui em Santarém, aí ele olha, ele tem o poder de decidir quem será salvo. Você acha que ele ia escolher você, irmão? Você é chato pra caramba. Ele vai dizer que escolheria, né? Vai pegar mal. Ia escolher gente melhor, irmão. Ia escolher a gente. Você, se tivesse o poder, seria isso aqui? Não, você ia escolher gente melhor. Porque você e eu temos a tendência de achar que, sabe, eu sou hétero, eu sou moral, eu sou bom. Eu nunca, sabe? Tem outra passagem das Escrituras que Jesus e os discípulos estão atravessando Samaria. Eles estão vindo da Galiléia, que é no norte, Samaria no meio, Judéia no sul. Aí os samaritanos ofendem Jesus e a sua comitiva. Eles fecham as suas casas à noite e não recebem ninguém em casa. Isso era uma profunda ofensa na época, profunda ofensa, que você deveria receber os viajantes, né? Lavar os pés, dar comida para os animais, tal, dar alimento, dormir na sua casa. Isso era normal, era hospitalidade. E aí nesse episódio, os samaritanos que já não prestavam aos olhos dos judeus, né? Sabe quando você fala assim, de onde menos se espera e daqui não vem nada? Aí eles ofendem Jesus. João, ele teve uma ideia.
Ele chegou para Jesus e falou assim: hoje eu estava orando aqui, eu tive uma ideia. A gente podia matar todo mundo. É mesmo? Mas como? Mas não uma morte assim, né? Uma morte espiritual. Você pode orar e pedir um fogo, né? Um churrasco, um genocídio. Esse era o apóstolo do amor, irmão. Imagina Judas, ele tinha matado 3, Judas tinha matado 3 crianças. Jesus se distanciou um pouco, né? Ele diz o seguinte: você não sabe de que espírito nós somos, eu não vim matar as... Irmão, Deus encarnou, ele teve que falar esta frase, essas aspas. Deus da eternidade, ele teve que vir, virou gente, porque ele tinha que falar umas aspas. Qual era a aspa? Eu não vim matar as pessoas, seu animal. Eu vim salvar as pessoas. Mas pastor, como assim? Irmãos, isso aqui não é brincadeira. Eu estou falando sério. Tem coisa que a gente não aceita, a gente não gosta, a gente quer ver longe. O problema é que aí de repente está perto. É o meu filho, é meu vizinho, é meu irmão, é meu pai. Deus quer salvar pessoas que a gente quer matar. Eu não quero matar ninguém. Pois é, irmão. Até o dia em que alguma coisa te ofenda de tal forma que você faça que nem João. Então, redenção é uma obra de Deus que não é controlada por nós, é salvação da pessoa. Não adianta a gente tentar olhar uma travesti e falar assim: eu vou destravecá-la, porque é isso que eu vou fazer. Não. Se ela não encontrar Cristo, pode destravecar, virar fenotipicamente homem, continua perdido. Se o seu filho não virar discípulo de Cristo, ele pode casar e ser hétero. Ele está perdido. O filho pródigo está perdido, o filho que ficou lá na casa está perdido, está todo mundo perdido, porque não conhece o pai. E nós não controlamos. Aí a gente pensa assim: mas se eu tratar bem, se eu for amigo, se eu tratar bem, ele vai achar que eu estou aprovando. Irmãos, amor não é aprovação. Amor não é aprovação. Deus nos ama e Ele não nos aprova. O que é o amor de Deus? João 1,12 diz assim, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Primeiro, o Verbo se fez carne e Ele habitou entre quem? Nós, quer dizer, porcaria, nós. Mas pastor, é que essa geração que está podre, lá no primeiro século era melhor. Você sabe o que foi que Jesus falou da sua geração? Jesus disse, atenção, Ele disse assim: se eu tivesse feito os milagres que eu fiz aqui na Galileia, em Cafarnaum, onde Ele teve o ministério, se eu tivesse feito os milagres que eu fiz aqui na Galileia, em Sodoma, Sodoma estaria de pé até hoje, e vocês não se arrependem. Jesus disse que a sua geração, esse habitou entre nós, era pior que Sodoma, literalmente, isso não é uma metáfora, Ele disse literalmente isso. Jesus disse que a sua geração era mais corrupta, era mais incrédula do que Sodoma, e Ele habitou no meio desse povo, para refletir a verdade e a graça. Nunca uma coisa só, a gente precisa das duas coisas. A gente precisa da verdade e precisa da graça. Às vezes o nosso problema é que a gente não entende a graça. Às vezes o nosso problema é que a gente está abrindo mão da verdade.
Então eu quero terminar falando disso, tá? 9 e 10. Eu tenho que terminar, irmão. Glória a Deus. Não é contrato. Nós precisamos da verdade de graça. Talvez, aí vamos lá, tem uma galera que diz assim: o importante é a graça. Aí esquece da verdade. Esse é o erro 1, sim ou não? E tem uma galera que fala: eu estou certo. É a verdade. E ele está certo mesmo. Mas ele não entende a graça. Porque ele não se acha devedor da graça. Eu já expliquei essa parte. A gente precisa das duas coisas: da verdade e da graça. A graça eu já falei. É entender que quem vai restaurar é Cristo, não somos nós. Só que quanto mais a gente ama alguém, mais a gente quer fazer a pessoa mudar. Mas eu tenho filho, irmãos, eu sei o que eu estou falando. Quanto mais é porque a gente fica culpado, né? Irmãos, os pais e mães mais responsáveis são os mais culpados. Os mais vagabundos não têm culpa de nada. Eles não sentem nada. O cara é um vagabundo, ele faz um filho, vai embora, aí você tem culpa. Eu, quem? Que culpa? Eu fiz um filho. Mas quem cuida, quem se esforça, aí é que vem a culpa. E a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer ir lá e mexer, a gente quer ir lá e resolver. O filho pródigo, Lucas capítulo 15, o filho pródigo é um menino cujo pai na parábola é o próprio Deus. Ele olha para o pai e fala: eu quero metade de tudo que você tem. O que o pai faz? Você conhece a parábola? O que o pai faz? Irmãos, o pai dá. Se você fosse vizinho deste pai, você estava falando mal dele no Facebook, com o seu perfil lá que tem uma bandeira de Israel e do Brasil. Vocês têm cara demais de quem tem uma bandeira de Israel. Eu tenho certeza, irmão, que se eu abrir o seu Facebook agora, tem o seu nome, uma bandeira do Brasil e uma bandeira de Israel. Parabéns. O pessoal novo não sabe nem o que é Facebook. Não sabe nem o que é uma bandeira. Irmãos, você ia para lá e falar assim: você viu o que o sujeito fez? Deu metade para o moleque. E você ia descer a lenha, texto grande. E aí, porque é por isso que o mundo e a Petrobras e a faixa de Gaza. Você ia fazer um textão, porque a gente não se escandaliza com essa parábola, que é escandalizante. A plateia que ouviu essa parábola pela primeira vez eram judeus. Quando eles ouviram que o pai deu para o menino, e o menino pegou metade do que tudo que tinha, e foi, ipsis litteris, ele foi gastar com meretriz, para farra, é o que o texto diz. Ele não foi investir em bitcoins, foi para farra. Aquilo é altamente escandalizante. O que eu estou tentando dizer? É que a gente olha para as pessoas, quanto mais a gente ama, mais difícil é entender que nós não somos Deus. Deus é Deus, eu não sou Deus, eu não consigo salvar. E aí, quando a gente não entende isso, a gente tenta fazer o trabalho de Deus, aí faz o trabalho do diabo. E vai tentando resolver, tentando. Todo dia a gente tem que lembrar qual é a nossa missão. Entrou, é engraçado, porque as pessoas me perguntam, né? Pastor, eu tenho uma célula, eu não sei como é que você chama aqui, célula mesmo? Ou seja, célula, seu animal, né? Mitocôndrias, né? Eu tenho uma célula, uma vez eu estava lá em Copacabana, Rio de Janeiro. Aí o irmão falou assim para mim:
Você acredita que na minha célula foram 2 homossexuais? Ele estava muito espantado. Eu falei, irmão, a gente está em Copacabana. Para você achar um hétero aqui, você tem que andar 3 dias. A sua célula não é em Copacabana? É a mesma coisa se você abrir uma igreja numa comunidade indígena. Eu não sei como é que se fala o certo, tá? É comunidade indígena. Acertei? É a mesma coisa se você abrir uma igreja numa comunidade indígena, aí faz um culto e entra um indígena. Aí você fala assim, você acredita que entrou um indígena? Eu não sei o que eu faço. O que eu faço? Porque a gente pensa assim, eu preciso resolver a homossexualidade dessa pessoa. E se meu filho me disser, então eu tenho que resolver esse negócio. E não adianta resolver sexualidade se não encontrar a Cristo. Para ouvir o Evangelho, para ouvir a pessoa tem que estar perto. A fé vem pelo... A fé em quem? Na heterossexualidade? A fé no casamento? A fé em quem? Em Cristo. Mas para a pessoa estar perto, ela vai ter que chegar como? Ela tem que primeiro se tornar alguma coisa? Não tem como. Então, a nossa missão, todo dia tem que lembrar, nós não estamos aqui para mudar as pessoas, porque a gente não consegue, e é um dano psicológico quando a gente ama. Qual é a nossa missão? O que Deus vai nos cobrar? O que Deus vai me cobrar? Bom, na década de 90 tinha um filme, tinha um desenho, vocês que são velhos vão lembrar, chamava O Pinky e o Cérebro. Chegou aqui para vocês? Lamentavelmente. O desenho na abertura, o Pinky, veja onde nós estamos, né? Do que a gente está falando. O Pinky perguntava para o cérebro todo dia, o que nós vamos fazer hoje? E todo dia o cérebro respondia o quê? Hoje nós vamos conquistar o mundo, dominar o mundo. Todo dia você tem que acordar, se isso está na sua família, na sua célula, na sua igreja, no seu trabalho, você tem que acordar e fazer a pergunta do Pinky, o que a gente vai fazer hoje? Só que a resposta não é assim, eu vou lá e vou conquistar na minha força, eu vou mudar a pessoa, eu vou fazer acontecer. A resposta é a seguinte, irmãos, a nossa missão é sermos a melhor testemunha possível do Evangelho, da graça e da verdade. A melhor testemunha possível do Evangelho. Naquilo que eu falo, naquilo que eu calo, naquilo que eu faço. Para isso eu tenho que entender o Evangelho, passar por cima do que eu não gosto. Amém? Por último, tem o problema de esquecer a verdade, aí vai para os novinhos, tá? Eu estou terminando, mais uma vez. Porque vão tentar te convencer que não tem mais verdade, isso é mentira. Verdade é aquilo que não muda. Verdade é que Deus criou a relação sexual para unir um homem e uma mulher no casamento. É por isso que é pecado, é por causa da história. Deus criou um homem e uma mulher para se unir no casamento. Quando o sexo não realiza isto, para a Bíblia ele é pecado. Então, o motivo pelo qual a relação homossexual é pecado é o mesmo motivo pelo qual a relação heterossexual fora do casamento é pecado. Porque não está unindo um homem e uma mulher no casamento, que é a ordem criacional de Deus. Então, a verdade, ela é inconveniente, ela é chata. As pessoas falam assim, não, o que é importante é amar. Eu vou explicar amanhã sobre o tal do amar, tá? Se prepare que amanhã a gente vai falar do amor. A verdade é importante. Mas acho que por hoje chega, né? Amanhã eu vou continuar, tá? Amanhã nós vamos falar sobre
Aí a gente vai entrar no assunto devidamente, vamos falar sobre atração. Eu sei que você tem duas perguntas, já vou adiantando as perguntas. Você tem uma pergunta que é, por que a pessoa sente a atração que sente? Por que eu sinto atração hétero? Por que o outro sente atração homossexual? Eu vou responder essa pergunta, dada a nossa introdução de hoje. A segunda pergunta que a gente tem é, as pessoas elas podem mudar de sexualidade? Nós vamos falar sobre isso. O que realmente significa mudança? Para isso a gente vai ter que explicar o que é atração, identidade, prática, cobiça. Vale a pena. Amém? Vamos orar então para terminar? Pode ficar de pé. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Eu quero te pedir que o Senhor nos socorra. Nós estamos diante de pessoas aqui que têm conflitos dentro do seu próprio coração, dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, e nós fomos enviados pelo Senhor para esse mundo. Um mundo repleto dessas questões. E a gente quer te pedir que o Senhor nos faça enxergar o Evangelho. Eu quero pedir que o Senhor nos mostre aquilo que nós não gostamos, aquilo que a gente está fazendo de errado, que está mais impedindo e atrapalhando do que ajudando as pessoas a conhecerem a Cristo. Eu quero te pedir pela graça de tirar do nosso coração esse luto, Pai, essa culpa que acaba nos tornando agressivos, prepotentes. Nos faça enxergar a Tua graça sobre as nossas vidas, para podermos ser luz na vida do outro. Nos faça entender esses assuntos de maneira clara a partir do Evangelho de Cristo. O Evangelho é aquilo que nos salva, o Evangelho é o que nos satisfaz, é Cristo que é o nosso Senhor. Faça isso nas nossas vidas, nas nossas famílias, em nome de Jesus, amém e amém.